Hoje, a editoria Papo com Especialista do site euclidesdacunha.com está recebendo o advogado Dr. José Carvalho, que vai falar um pouco para a gente sobre alguns aspectos e obrigações voltadas para as eleições que acontece daqui a 4 dias, né, doutor José? José, me fale um pouco sobre a votação, como é que vai funcionar a votação nos dias da eleição, que acontece agora no dia 2 de outubro. Bom dia a todos, bom dia ao pessoal que acompanha o site euclidesdacunha.com, bom dia Viviane, é um prazer estar aqui e poder contribuir nesse momento tão importante, que estamos tão próximos, né, que agora é no dia 2 de outubro, próximo domingo, que ocorrerá as eleições a nível nacional. José, a votação, ela é obrigatória? Sim, Viviane, ela é obrigatória para pessoas acima de 18 anos e até 69 anos, sendo facultativos para pessoas analfabetas, maiores de 70 anos e facultativo também para pessoas entre 16 e 18 anos. José, muita gente fica perdida com o local da votação, no dia da votação, onde está a sua zona. Como é que faz para a pessoa saber o local de votação, principalmente aquelas pessoas que vêm de povoados e que não tem muito contato com a sede nesses dias? Viviane, hoje com a informatização em relação à acessibilidade, fica muito fácil. Através do próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, contém todas as informações. Você tem um cadastro simples que você compõe ele através de seus dados pessoais, que vai sair todas as informações e características justamente em relação ao local, hora, tudo certinho. Sim. Um eleitor sem biometria, ele pode votar, já que tudo agora está sendo bem informatizado? Sim, ele pode votar. Inclusive, agora a biometria ela ficou suspensa durante a pandemia, justamente com a Covid-19, mais precisamente, salvo engano, em 2020. Então, essas pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer o cadastro eleitoral através de biometria, elas sim podem votar da maneira tradicional, indo até o local de votação apresentando um documento de identificação atual e com foto. Realmente, muita gente ficou muito perdido durante esse processo de pandemia sobre a questão da biometria, se ou não poder votar. Então, essa é uma questão muito importante. Você que não fez a biometria, não pôde fazer, você está apto a votar da maneira tradicional. É bom a gente enfatizar bastante isso, porque tem muita gente que não sabe, que está perdido e que talvez nem fosse votar por conta disso. Exato. Outro fator também importante é o seguinte, é que também hoje, através do teste biométrico, que você vai fazer justamente na mesa eleitoral, hoje o sistema do governo ele tem um sistema já integrado. Então, talvez, se você já tiver feito algum cadastro da sua própria biometria em algum outro órgão nacional, ele pode fazer o autorreconhecimento. Então, você vai colocar o dedo, ele pode fazer o autorreconhecimento. Caso contrário, não havendo essa identificação, você pode estar votando tradicionalmente. Perfeito. Há alguma limitação para eleitores que possuem algum tipo de deficiência, José? Olha só, o TSE determina que todos os espaços de votação ela tem que ter acessibilidade fácil, seja ela para pessoas com mobilidade, pouca mobilidade física, e que também as urnas hoje, Viviane, ela tem um parâmetro de facilitar a identificação do seu próprio candidato, seja através do teclado com braille também. Hoje também tem os sistemas auditivos. E outra também novidade é que agora, a partir de agora, nessa eleição, vamos ter as urnas que vão ter intérprete de Libras. Perfeito. Justamente para poder facilitar o eleitor, para saber qual candidato naquele momento está sendo apto, demonstrado em tela para votar, seja por deputado, seja por um senador. Perfeito. Então, essas tecnologias estão bastante agora avançadas. José, qual a ordem dos candidatos no momento da votação, já que nesse ano são vários? Então, como as pessoas vão saber qual é a ordem de votação? Porque muita gente tem essa dificuldade, né, em decorar um número, pode levar o número anotado, como é que vai funcionar? Sim, nessa eleição nós temos praticamente são 5 candidatos, né? Para a chapa, no caso são 3 que vão compor a parte legislativa e 2 a parte executiva. A sequência é simples. Inicialmente você vai ter a possibilidade de votar no seu candidato ou candidata a deputado federal, que são 4 dígitos. Na segunda opção você vai ter a opção de votar para o deputado ou deputada estadual, são 5 dígitos.
Na terceira opção, você vai ter também o poder de votar no seu senador ou senadora, que são 3 dígitos. Posteriormente, para governador ou governadora, que são 2 dígitos. E para finalizar, para presidente, que também são 2 dígitos. Perfeito. Então, só para esclarecer novamente, estadual. Federal. Primeiro federal. Federal, estadual, senador, governador e presidente. Decore, gente. E aproveitando também a questão, como você levantou, em relação se você pode levar, ou não levar anotar, pode sim, você pode levar, anotar seu santinho, você pode botar seu rascunho também. Outro mito, aproveitando o ensejo, se você pode voltar ou não, de bermuda, sim, ou de camiseta, ou de chinelo. Você também pode estar indo até a sua zona, até o local de votação, justamente utilizando os chinelos, até mesmo a camisa do seu candidato, adesivos, broches. Sim. Então está permitido. Só não pode fazer a boca de urna, não né? Não pode, boca de urna é crime. E o que caracteriza a boca de urna, o crime eleitoral, na verdade? Só pra gente não entrar muito nesse aspecto, mas assim, durante a votação, né? Você tem que votar o que você não pode fazer ali naquele processo, até para que não caia numa boca de urna sem saber. Exato. Geralmente essas pessoas se aproveitam da situação para angariar pessoas e, de alguma certa maneira, tentar usar o poder de persuasão naquele momento para que modifique ou que vote um candidato deles. Pronto, tranquilo. Outra coisa, José, qual é o número de eleitores no estado da Bahia? Só para a gente ter uma base. Viviane, atualmente o TSE, através do próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, hoje os eleitores aptos a votarem no estado da Bahia giram em torno, salvo engano, de 11 milhões de eleitores. Sendo que no Brasil a quantidade eleitoral de aptos hoje, atualmente, salvo o melhor juízo, são 156 milhões. Só que um fator interessante disso tudo é que 52% dos eleitores aptos são do sexo feminino. Então as mulheres estão decidindo a eleição. Estão decidindo, que devem participar cada vez mais. Né? Perfeito, verdade. Hoje a gente tem muito poucos candidatos mulheres, né, dentro da política. E esse é um dado importante que a gente precisa valorizar e buscar, né, implantar mais mulheres aí na política. Com mais mulheres na política. José, outra coisa, eu posso levar aparelho telefônico para a urna? Sim, estão se questionando bastante a respeito desse fato no momento, por estar vinculando as redes sociais, que é proibido, mas na verdade é uma mentira, é um mito. Você pode sim levar o aparelho celular para o local da votação, o que não pode é você utilizar ele na cabine. Então, modo avião ou desligado. Exato. Tanto é que na hora do momento, são pessoas que já têm o e-título, que é justamente o aplicativo digital, vai poder utilizar, apresentar na mesa, justamente sua identificação, deixar o aparelho na mesa com o mesário e voltar. No caso, quem não tem aquele papelzinho, né? O título mesmo, isso, papel e mãos, pode levar. Exato, que hoje o e-título é um aplicativo digital que contém todas as informações justamente da Justiça Eleitoral. Perfeito. E, José, me fala um pouquinho sobre o e-título. Eu queria saber um pouco mais sobre ele, porque assim, tá tudo sendo informatizado, então a probabilidade que nas eleições de 2024 também seja tudo por ali. Como é que tá funcionando isso? Você acredita que vai se dar assim? Exato. Eu acredito sim. É uma tendência, hoje a facilidade, né, os meios de comunicação em relação à parte dos aparelhos, ele vem para viabilizar cada vez mais o acesso às pessoas a votarem, a ter em suas mãos praticamente através de um único aplicativo todos os seus dados, inclusive saber também sobre todas as eleições que você já participou, se você está em débito em relação com a Justiça Eleitoral. Então eu vejo que é uma grande tendência a partir de agora, que na verdade, ao meu entender, houve uma interrupção devido à pandemia. Houve essa interrupção, por isso hoje nós estamos um pouco mais a vendo essa utilização do próprio aplicativo. Então a pandemia ela deu uma retardada no processo. Deu, né? Sim, porque na época o sistema biométrico em relação a fazer os cadastros era de maneira presencial. Então, devido às pessoas que estavam se mantiveram dentro de suas casas à época, justamente pelo contágio,
acabou sendo que não houve justamente esse cadastro pessoal. Perfeito. Viajei, posso ou não votar? E se não posso votar, o que eu devo fazer? Excelente. Você pode estar justificando o voto através do próprio aplicativo, a título do próprio site do TSE, ou também presencialmente, caso você esteja num local, você possa ir diretamente ao local de votação e justificar o seu voto, ou na última opção, você tem após as eleições até 60 dias para poder justificar o seu voto. Existe multa? Existe, sim. Vale lembrar também que os eleitores eles não podem ficar por mais de 3 eleições sem votarem. O que causa isso? Causa o cancelamento do título eleitoral e que isso pode gerar vários prejuízos ao eleitor cidadão, inclusive para participar de concursos públicos, até mesmo buscar algum tipo de financiamento, algum crédito bancário em instituições que são ligadas ao governo. Então acaba tendo uma limitação posterior caso você não exerça seu poder de voto ou justifique. Perfeito. Mito ou verdade? Eu posso ou não ser preso nos dias que antecedem as eleições? Viviane, esse é um tema que as pessoas perguntam bastante, relacionado a se pode ou não pode. Olha só, a lei adjetiva, no caso do Código Eleitoral, ela veda expressamente a prisão durante os 5 dias que antecedem as eleições após 48 horas após o fim das eleições. Porém, há 3 exceções, que são justamente o quê? Que é o flagrante delito, a sentença condenatória é inafiançável e o salvo-conduto. Ou seja, então para aquelas pessoas que acham que não podem ser presas durante a eleição, venho aqui informar que podem sim, viu? Então vamos respeitar as leis. Exatamente. Então vamos votar tudo certinho, nos conformes, porque sim, pode ser penalizado, ser conduzido até o Departamento de Polícia Civil e assim o delegado tomar as medidas cabíveis. José, muito obrigada pelo seu comparecimento, pela sua entrevista aqui no Papo com o Especialista, por esclarecer essas dúvidas, né, que são de grande valia. A gente sabe o quanto é difícil para muita gente votar no dia da votação, dias que antecedem a votação, porque é algo que não acontece sempre, não é algo recorrente. Então, muita gente tem dúvidas mesmo no dia das eleições e às vezes parecem dúvidas simples, mas não são. E eu gostaria de lhe agradecer pela participação aqui no site euclidesdacunha.com, por vir, né, esclarecer essas dúvidas. E queria que você também deixasse as suas considerações e dizer que as portas do site euclidesdacunha.com estão abertas para você. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui para poder contribuir nesse momento tão importante. Gostaria também de informar que todos os dados que foram aqui trazidos, vocês podem também estar acessando ao próprio site do TSE, que lá você vai ter todas as informações cabíveis, pertinentes e oficiais. Inclusive, também qualquer dúvida que tenha através de fato ou fake, lá também contém todas as verdades. Bem como qualquer eleitor hoje que queira praticar o seu voto, também tem um simulador no próprio site, que você pode estar indo e realizar a sua votação. Ensaiar a votação. Para que assim no dia você otimize, você de alguma maneira já não se sinta tão limitado, entre aspas, para poder votar, viu? E para finalizar, eu queria dizer também que é justamente nesse momento da democracia, que é através do próprio voto, em relação da soberania popular, que o eleitor, o cidadão, tem o poder de escolher seus governantes. Então, eu deixo aqui mais uma vez que todos vão votar, exerçam sua cidadania, para que depois nós pudermos cobrar. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. É isso aí. Então, muito obrigado e fico à disposição para qualquer outro esclarecimento e outras oportunidades. Obrigada. E o Papo com o Especialista termina por aqui e até a próxima.